Olá pessoal, nessa aula nós iremos conhecer um pouco de C, tá? Então o objetivo dessa aula não é ensinar a programar em C, mas ensinar pelo menos um básico de C para que vocês possam aí entender como compilar um programa em C, entender aí como criar alguns programinhas simples em C, tá? E depois eu vou estar passando algumas referências de estudo para que de fato vocês, se quiserem, aprendam a programar em C mesmo mais a fundo, tá? Mas a ideia passar aí como funciona o C, né, uma base aí, porque iremos usar o C em determinados pontos do nosso curso, ok? Vamos lá então. Primeira coisa que nós iremos fazer é abrir um editor aí de texto de sua preferência, pode ser VI, pode ser Nano, tá? Eu vou estar utilizando o Nano aqui, vou criar um programa então em C chamado program.c, ok? E a estrutura mais simples do C, né, para se criar um programa em C, é através da função main, tá? Então, basicamente, ela se dá dessa forma aqui. Então, essa é a forma mais simples de se criar um programa em C, tá? Ele tem que ter, por padrão, essa estrutura aí, ok? E aí, você poderia começar a programar aqui, por exemplo, exibindo alguma coisa na tela. Então, vamos fazer um teste aqui, ó, curso de Pentest profissional, ok? E aí nós podemos até pular uma linha aqui, o barra N, tá? Ctrl barra N, que é a barra contrário. Só que esse código aqui ele tem um problema, tá? Então eu vou explicar para vocês aí, para quem nunca viu um código em C, então essa é a estrutura mais básica para se criar um programa. Então nesse caso aqui o que esse programa faria seria exibir esse texto aí na tela, curso de Pentest profissional, ok? Então vamos salvar aqui, Ctrl X, Y, ok. Então GCC para compilar ele, program.c, que é o nome dele, menos O e o nome que eu quero dar de saída do programa. Eu vou deixar ele como program mesmo, ok? E a hora de compilar aqui, ele já deu erro, né? Nós podemos ver que na função main aqui ele já reclamou do printf e falou que o printf aqui é incompatível, tal. Ele não conseguiu funcionar. Por quê? Lembra que eu falei que tinha um problema nesse programa? O C ele tem várias bibliotecas, né, que nós podemos importar aí para se trabalhar com algumas funções, como é o caso do printf, tá? Então, para que o printf funcione, ele precisa ter uma biblioteca chamada standard.io, ok? .h. Então, esses arquivos aqui de cabeçalhos que a gente indica no C serve justamente para isso, tá? Para alguma determinada função que vamos usar dentro do C, ela às vezes está linkada a alguma dessas bibliotecas, como é o caso do printf, tá? Então, printf ele é da biblioteca standard.io, que significa entradas e saídas padrões, tá? Então, sempre que você for usar o printf em C, você tem que declarar isso aqui no começo. Então, joguinho da velha aqui, que é o cerquilha, include, e aqui entre sinal de maior e menor, de menor e maior, né, nós colocamos o nome da biblioteca, beleza? Agora sim, podemos compilar esse programa, gcc program.c-o program. Agora ele não retornou nenhum erro, não reclamou de nada, vamos executar ele e ver qual vai ser a saída. E tá aí, a saída dele, curso de Pentest profissional, ok? Então, esse foi o primeiro programa em C aí, a forma mais simples de se criar um programa em C, tá? Bom, o que nós podemos fazer ainda além disso? Podemos declarar variáveis, né? Como por exemplo o int. Estou declarando uma variável chamada porta, tá? Do tipo inteiro. O int é inteiro, tá? Qual vai ser o valor dessa variável? Vai ser 80. Então, estou falando aqui que teremos uma variável com valor de 80 aqui chamado porta, tá? E podemos criar aqui uma variável aqui que vai ser uma string, tá? Então, vai ser do tipo char, tá? Vou colocar aqui o valor que eu vou dar para essa string. No caso aqui, um endereço de IP qualquer, tá? Então, criei uma string aqui chamada IP
e coloquei o IP dela que eu defini para essa string, tá? E do tipo dela vai ser o tipo char. E agora onde está o texto aqui, vou tirar isso aqui, vou colocar aqui um outro texto, varrendo host. Aí eu quero informar qual é o host. Qual é o host? O host é essa variável IP aqui, o que tiver dentro dessa variável IP. No caso aqui o 926801. Então, para mim pegar o valor dessa variável, eu utilizo o %s aqui de string, tá? Posso continuar meu código aqui na porta. E aí, para pegar o valor de inteiro aqui, eu posso utilizar %i, tá? %d também funciona quando se trata de inteiro, beleza? Então, aqui estamos pegando os valores dessas duas variáveis aqui, tá? Em C, nós precisamos passar aqui, logo depois do texto, nós precisamos passar, então, as variáveis nos seus respectivos lugares. Então, primeiro a gente está passando do IP, então IP, põe a vírgula aqui, porta, ok? Então, aí é a forma que nós podemos utilizar aí. Deixar isso aqui tudo junto. Beleza? Só separado por vírgula. E agora vou salvar e vamos compilar o código novamente. GCC, program.c, -o, program. E agora eu vou executar ele. Program. E tá aí, ó, varrendo o host 926801 na porta 80, certo? Então esse foi um exemplo aí de se trabalhando com variáveis no C, tá? Uma outra possibilidade que nós temos é trabalhar aí com condições. Deixa eu remover essas linhas aqui. Trabalhar com condições e trabalhar com argumentos também, tá? Só que quando nós formos trabalhar com argumento em C, nós precisamos mudar essa estrutura do main aí um pouquinho, tá? Então vai ficar int main. E aí aqui dentro dos parênteses de main, nós iremos colocar int argc, tá? Char argv. E aí abre e fecha colchetes, ok? Então essa é a estrutura quando formos trabalhar com argumentos. Lembrando que eu expliquei o que é argumento aí na aula de Bash, tá? Então, vamos criar aqui uma estrutura parecida com o que a gente fez em Bash, para quando o cara não digitar nenhum argumento, o programa trazer aí a forma de como usa ele, ou ele trazendo alguma mensagem para o usuário, ok? Então, para isso, nós podemos utilizar o if. Então, nós iremos fazer o seguinte, ó, if argc, se argc for menor do que 2, então ele vai executar uma determinada ação. Aqui no caso, deixa eu puxar aqui embaixo. A gente abre e fecha chaves para falar aí o que a gente quer que ele faça, tá? Então, se o argumento que for passado pelo usuário não for passado nenhum argumento, então ele vai exibir algo na tela, tá? Então ele vai pedir para a gente informar informe o IP e a porta, ok? Barra N aqui. E eu vou pôr um return 0 para ele sair, tá? Após ele executar isso, ele sai. Else, que é o se não, faça tal coisa. Então eu fecho aqui. Sempre que a gente abrir uma chave, a gente precisa fechar essas chaves, ok? Então, eu abri uma chave aqui, fechei ela aqui. Beleza? Para não ter erro. E aqui da mesma forma. Então, senão ele vai executar uma outra ação. Qual vai ser essa outra ação? Ele vai exibir algo na tela aqui, ó, varrendo host. Da mesma forma que pegar como string na porta, pegar o valor daqui dos argumentos agora, ok? E o barra N aqui para ele pular a linha, tá? E aí, como que eu pego, então, o valor do argumento no C, tá? A gente vai utilizar o argive e vai falar qual argumento que a gente quer pegar. O primeiro, no caso aqui, e o argive
segundo aqui, beleza? E aqui, return 0 para ele sair após isso. Então, recapitulando, primeira linha aqui é para ele incluir a stand IO, que significa que nós iremos usar, por exemplo, printf, e aí se a gente não indicar ela, ele não vai funcionar o printf, certo? Aqui nós mudamos a estrutura do main para trabalhar com argumentos, tá? Aqui nós estamos fazendo um if, então se os argumentos forem menor que 2, então ele vai executar isso aqui, ó, informa o IP e porta, tá? E aí ele vai retornar 0 aqui, quando ele retorna 0, na verdade ele está saindo. Se não, ele vai executar essa outra ação. Então ele vai imprimir varrendo host, aqui onde está o %s, ele está trocando isso por uma string, que está sendo o argumento 1 que o usuário está digitando. E na porta aqui, também outra string, argumento 2 que o usuário está digitando, ok? Então, bem básico, né? Vamos compilar também, vc program -c, -o program. E agora, program, se nós não executarmos nada, ele vai pedir informe o IP e a porta. E se passarmos aqui o IP e a porta, por exemplo, 8080, varrendo o host tal na porta 8080, certo? Então, dá para notar como que o C funciona, né? E como que ele é bem... ele tem que ser bem estruturado, né? Se nós, por exemplo, esquecermos de colocar um ponto e vírgula aqui, ele não compila o código. Se nós esquecemos de indicar a biblioteca, ele não compila o código. Se esquecemos de fechar alguma dessas chaves aqui, ele não compila o código. Então, tudo isso tem que estar certinho, né? Ele é bem perfeccionista, né, quanto a isso. E nós vemos também que só para escrever aí um código que vai exibir algo na tela, a quantidade de linhas que a gente utilizou só para exibir um texto na tela, tá? Então, as aulas eu estou iniciando pela programação em C, justamente para ela ser um pouco mais difícil que as outras linguagens, ok? Então, você entendendo o C, o basiquinho do C aí, quando você pegar a Python, por exemplo, você vai fazer com as mãos nas costas, ok? Porque o Python é bem tranquilo mesmo. Então, essa foi a nossa aula aí de introdução aí, conhecendo a linguagem C, ok? Até mais, pessoal!